nesse dia, nessa noite, né, de confraternização da igreja. Mas é muito bom, queridos, que nós trabalhemos todas as áreas da igreja. E nós vamos trabalhar agora com uma área específica da igreja. O pastor já tinha confeccionado essa capa da mensagem para falar sobre esse assunto. Não me lembro de ter pregado isso nesses 16 anos à frente da igreja, não me lembro se já preguei alguma vez em cima desse tema. Mas vou pregar agora, em nome de Jesus. Dá meu microfonezinho aqui, Anderson. Dá o outro para ficar bem gravado. Vou falar sobre esse tema que para mim é importantíssimo. Eu me lembro, queridos, antes de entrar na palavra propriamente dita, que quando eu me preparava num seminário teológico, isso faz muito tempo, né? Faz 28 anos atrás, e eu não sabia o que eu seria, se eu seria evangelista, se eu seria missionário, se eu seria pastor. Quando eu entrei no seminário, eu queria me preparar, mas não sabia ao certo qual era o meu chamamento. E aí, no último ano do seminário, eram 3 anos de seminário, todos os dias à noite, foi intensivão. No último ano, a matéria para você passar de ano era cuidar das crianças. E eu não tinha a menor experiência. Não é? Lenice, minha esposa, é fera com criança, sempre trabalhou com criança. Mas na minha classe, no meu grupo, tinham muitos homens, totalmente inexperientes igual a mim. Sabiam nada de cuidar de criança. E para passar de ano naquele seminário lá, tinha educação religiosa com criança. Seminário Vida e Luz, fica ali do lado da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém, no Sampaio. E aí, de uma hora para outra, nós fomos jogados numa sala na igreja com um monte de criança. Uns homens e poucas mulheres. Estavam ali, seminaristas, concluindo o seminário. E foi um caos. E nós perdemos o controle da criançada. Tu vê que a gente não estava muito preparado. Aí a professora falou, exatamente por isso, nós queremos formar na mente de vocês, que daqui a pouco serão líderes, pastores em outras igrejas, que o setor das crianças não é desprezível. E as crianças é uma parte importante do ministério da igreja. Que elas não são, não é, um setor que você deixa para lá, de lado. Tem que ter um olhar sobre as crianças. E eu aprendi isso há 28 anos atrás, bem antes de saber que o Senhor me chamava para ser pastor de ovelha. Então é importante demais para mim ter sempre pessoas de confiança, pessoas capacitadas por Deus para executar essa obra no meu ministério. Então Deus tem levantado homens, mais particularmente mulheres, né? Normalmente trabalham mais mulheres com crianças. Também trabalham alguns homens, mas normalmente o maior número são as tias. Várias tias, né? Trabalham com as crianças. Isso é muito importante no ministério de uma igreja saudável. Então, queridos, eu quero falar hoje nesse aspecto, e é justamente para vocês adultos. Essa palavra não é para as crianças, é sobre elas, mas para a igreja que está aqui presente. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Anda aí para mim, meu filho. Vamos lá. Esse é o texto de base. Eu quero fazer essa mensagem num tempo relativamente bom, não muito longo. No final, nós vamos chamar as crianças aqui, as que vieram, né, logicamente, e nós vamos abençoar os nossos pequeninos. Mas aí já vamos fazê-lo com a mente bem formatada, aclarada, direcionada por Deus, para fazermos isso não como apenas uma parte do culto, mas fazer isso com toda a força, com todo o entendimento. Amém? Então vamos lá, queridos, Marcos 10, 13. E se você quiser, nos textos que nós temos aí, você pode ler alto com o pastor. Vamos lá? Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Os adultos não estavam preparados para Jesus, para o que Jesus tinha no coração.
barrar as crianças, os adultos. Imagina, irmãos, os discípulos, as criancinhas querendo chegar perto de Jesus, os adultos fazendo barreira. Não, não vai não, segurando a criança. Os repreendiam. Isso é muito significativo, você imaginar o que aconteceu. Crianças tentaram se aproximar de Jesus e os discípulos foram barreira. Verso 14, igreja, vamos lá. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Jesus ficou com raiva dos discípulos. Ele se indignou. Indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Resposta bem firme. Verso 15, igreja. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Guarda esse verso 15 aqui no seu coração, porque ele é muito significativo. Amém? Olha, vou ler novamente, verso 15, irmãos. Em verdade vos digo, quem não receber o quê? O reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Nele aí é no reino de Deus. Isso é uma advertência muito séria, né? Para nós adultos. Há um parâmetro a ser copiado das crianças. Até o final dessa mensagem, eu vou aprofundar um pouco mais isso. Mas muito me alegra fazer isso nessa noite. Uma noite que já teve tanta alegria, um louvor cheio da glória de Deus. Uma alegria maravilhosa, contagiante do amor dos nossos adolescentes e jovens com seus líderes. Uma noite de festa. Então, presta atenção, porque hoje é dia de nós olharmos um pouco mais cuidadosamente para os nossos pequeninos, assim como Jesus vê. Avança aí para mim. Faltou um versículo? Volta então, por favor, desculpa. Agora vem o fecho, né? Além de repreender, Jesus pegou as crianças e abraçou primeiro, né? Primeiro abraçou, depois abençoou. Verso 16. Então, tomando-as nos braços, carinhoso, Jesus, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Não diz quantas, se eram 3, se eram 5, se eram 10, se eram 15, se eram 30 crianças, não diz. Mas o fato é que Jesus não só repreendeu os adultos que não queriam aproximação, como ele pegou as crianças e fez carinho nelas. O Criador do universo, o Criador de todos nós, co-criador do mundo, fez questão de fazer um afago dos pequeninos. E não somente afagar, mas liberou uma bênção. Imagina como foi maravilhoso ver essas crianças sair dali com o seu coraçãozinho abençoado pelo próprio Senhor Jesus. Teve adulto que não teve esse privilégio. E criança não só teve o privilégio de abraçar Jesus, como sair dali abençoada. Coisa maravilhosa. São detalhes que eu falei, não costumamos pregar, né, por ser uma área específica das crianças, mas é muito importante nessa ocasião. Agora sim, avança. Quero começar essa palavra, depois desse preâmbulo aí, introduzindo alguns conceitos. É importante esses conceitos no coração da igreja adulta. Crianças são inimputáveis. O que significa essa palavra em português? Rarissimamente usada. Significa que não se pode imputar às crianças dolo, ou elas não podem ser levadas a julgamento. Quantos entenderam? É um termo jurídico. Elas não podem ser imputadas como réu, como criminosas. Elas não caem em julgamento. Deus não julga infantes. Isso é um princípio de toda a Bíblia. Quantos entenderam? Até uma certa idade. Deixa eu fazer aqui o conceito correto. Até uma certa idade, a criança é totalmente inimputável. Não se pode julgá-la. Ela não comparecerá em tribunal diante de Deus. Quero mostrar a vocês uma ocasião
Vocês conhecem a história de Jonas? É aquele mesmo da baleia, que não é baleia, é grande peixe. Não foi engolido por baleia, não está escrito baleia na sua Bíblia, é grande peixe. O profeta que foi engolido, depois cuspido na praia. Esse profeta foi a Nínive, era um povo muito mau, e ele não queria ir lá para pregar o arrependimento. E Deus vai argumentar com o profeta, que não só poupou os adultos, mas principalmente, Deus tinha misericórdia de quem? Na grande cidade de Nínive. Vamos ler? Jonas 4:11, igreja. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Quem são essas 120 mil pessoas? Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Que pessoa que não consegue discernir a diferença entre uma mão e outra? Crianças. A linguagem bíblica não deixa assim ficar muito explícito. E talvez você lendo rapidamente não perceba. Pessoas que não discernem todas as coisas são crianças, que ainda estão em formação na sua mente. O que criança faz, irmãos, até uma certa idade? Brinca. Eu vou resumir numa expressão. Criancice. Não é isso que criança faz? Criancice. Se a criança quiser dar uma estrela assim, do nada ela dá uma estrela. Dá um salto assim mortal. Se a criança do nada resolver, ela bota um balde na cabeça. Isso é criancice. Se um adulto fizer isso, tem que levar ele para fazer exame psicológico. Né? Tem que examinar que está dando ruim, de alguma forma, no cérebro do adulto. Mas uma criança faz criancice. Não tem peso nas suas decisões. Não tem uma palavra para ser julgada. Ela ainda está em formação. Por isso, Deus também olha para esse detalhe na grande cidade de Nínive. Pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda, crianças. E Deus ama tanto a todos que ama até os animais. E também muitos animais. Então, presta atenção, queridos. Deus não imputa a uma criança dolo, nem consequência dos seus atos. E assim a maior parte das leis do mundo também. A criança passa a ser imputável quando ela chega a uma certa idade. E alguns países querem diminuir essa faixa etária, né? Aqui no Brasil, querem diminuir de 18 para 16. Em outros países, como a América do Norte, dependendo do que a criança fizer, se for um crime muito grave, ela pode ser julgada até como adulto. Isso é da cultura lá dos americanos lá. Mas, normalmente, no mundo todo, criança não responde. É inimputável. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Até chegar à idade da razão. Que idade da razão é essa, pastor? Não tem na Bíblia um versículo claro sobre isso. O que nós temos? Temos o senso comum, temos o costume do povo judaico. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do bar mitzvah, né? Já ouviram falar? Bar mitzvah. O que é a cerimônia do bar mitzvah? É quando o menino, rapaz, né, o adolescente, chega a 12 anos. Nessa cerimônia dentro dos judeus, ele vai pela primeira vez na sinagoga e vai ser levado ao púlpito para ler uma passagem da Escritura. Nesta hora que esse menino, com 12 anos, passa pelo bar mitzvah, ele se torna agora responsável pela própria alma diante de Deus Jeová, Deus Yahvé. A menina também faz isso, só que com 13 anos. Não me perguntem por que leva mais um ano para as meninas. Normalmente os meninos são mais maduros do que os meninos, né? Mas lá na cultura judaica, menina é com 12 e a menina é com 13. Ela também passa por essa passagem de fase, né? Quando se torna, então, responsável pela própria alma diante de Deus. Mas isso não está na sua Bíblia. Não tem um versículo que regule o bar mitzvah. Não tem nada na sua Bíblia, isso é um costume judaico.
Mas podemos fazer um paralelo de que eles chegaram à conclusão de que uma criança, quando começa na fase da puberdade, da adolescência, ela gera no coraçãozinho dela já algum discernimento sobre certo e errado, muito mais concreto do que uma criança pequenina. Quantos concordam? Digam amém. Vocês são pais, vocês são avós, sabem perfeitamente quando há um despertar de uma certa malícia no coração das crianças, quando há uma visão diferenciada. É mais ou menos nessa data aí mesmo. 11, 12, 13, 14 anos, já vai se tornar responsável por si. Abaixo disso, as crianças não entram em julgamento. E os pais respondem por ela diante de Deus. Quem responde pelo filho pequeno são os pais. Até que esse filho pequeno se torne responsável pela própria fé diante de Deus. Amém? Então, vou mostrar aqui a vocês um texto que fala dessa mudança, quando a criança deixa de ser inimputável e ela se torna, então, passiva de julgamento. Gênesis 8, 21, texto lá do começo da humanidade. Vamos ler todos juntos? E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por que, igreja? Porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde quando? Desde sua mocidade. No original aqui significa juventude. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Isso aqui é após o dilúvio, e Deus está dizendo, olha, o coração do homem é mau. E ele começa a manifestar essa maldade na mocidade. Todo mundo entendeu? Então, há uma fase que a criança não entra em juízo, e há uma fase que ela deixa de ser criança para se tornar moço, moça. É ali mais ou menos entre adolescente e jovem. A partir daí, Deus considera a maldade dessa criança. É muito importante tomar essa base. Avança aí para mim. Mas a semente do pecado é desde o ventre materno. Vou mostrar uma coisa triste para você. Está vendo esses dois bebezinhos lindos, que parecem ser irmão gêmeo? Solta o dedo aí, solta o vídeo aí. Vocês acharam engraçadinho, né? Quem ensinou esses dois bebês? Dois bebês de fralda suja, fralda cheia. Quem ensinou eles a sair no tapa um com o outro? Ninguém. Por que esse ódio todo manifesta com duas criaturinhas daquele tamanho? E são irmãos, com certeza são irmãos. E um se deu mal no final, né? Teve o Caim e o Abel. O Caim saiu com o carrinho, o Abel ficou caído no chão lá, estendido lá. Só não estava morto. Irmãos, todas as vezes que eu vejo esse vídeo, já vejo esse vídeo há muitos anos. Eu catei ele na internet, me deu um trabalho para achar. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu vejo que a semente, não é, dessa nossa impulso, esse impulso para o mal é desde sempre. Ah, pastor, mas são pecadoras essas crianças? Não. São bebês. Não tem discernimento de nada. Mas se vê ali a semente da maldade. Essa semente vai crescendo com a criança até se tornar algo bem mais concreto na juventude. Isso eu queria mostrar a vocês. Amém? Crianças não são julgadas em juízo diante de Deus. Mas que elas já sabem fazer o mal, sabem. Sabe morder a outra. Sabe dar um tapa. Sabe, sei lá, o que mais criança faz, vocês tiveram filho aí? E empurra, chuta. Fica um negócio violento, não fica? Cospe, né? Quem ensinou a criança a cuspir no outro, irmãos? É uma coisa inata, vem no ser humano já. Puxa cabelo, enfia dedo no olho. Se fosse briga de adulto, ia terminar em morte. Porque não tem força, né? Tá só uma mordidona. Então, infelizmente, as crianças já nascem com natureza propensa ao mal. Avança aí para mim. Crianças podem sofrer abusos.
e deformarem seus corações. Vamos lá. Partimos da premissa de que crianças são basicamente inocentes. Mas o ambiente e os adultos que as criam podem deformar o comportamento do pequenino. Esse menininho aqui é de 2007, essa imagem aqui é antiga. Não sei se algum já viu na internet. Ele fumava 40 cigarros por dia. O nome dessa criança é um bebê indonésio, Ardi Rizal. Essa criança, ela parou de fumar esse monte de cigarro por dia. Imagina, querido, um adulto fumando 40 cigarros por dia. Agora imagina um bebê. Descobriram, né, pela internet que ele fazia isso. Claro, adultos faziam. Criança não vai no bar comprar cigarro. Alguém dava essa aí para as crianças, o pai, mãe. Na reportagem que li, não consegui achar os autores. Mas mostrou anos depois como é que essa criança ficou. E ele teve problemas com obesidade, era gordinho, né? Ele teve muito problema com obesidade, teve que fazer dieta restrita para viver uma vida mais ou menos normal. Quem deformou essa criança diante de Deus inocente? Foi o adulto. Um pai desnaturado, uma mãe desnaturada. Às vezes, crianças sofrem abusos, outros tipos de abuso, até sexuais, e deformam aquela criança que deveria ter a mentalidade pura. Isso aí é uma anomalia. De modo geral, todas as crianças são inocentes. Amém, irmãos? Avança aí para mim. Elas podem ser conduzidas a outras religiões. Aqui adorando os orixás, aqui adorando deuses hindus. Crianças podem ser conduzidas a adorar aquele que não as criou, nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo. Crianças manifestam religiosidade de vários tipos, né, irmão, na face da terra. Então, a alma destas crianças conta. Aqui estão longe do verdadeiro Deus. Avança aí para mim. E elas podem ser influenciadas também na ideologia, na mente dessas crianças. Isso aqui é uma parada gay que aconteceu com crianças. Então, infelizmente, né, criança aqui, ó, isso aqui aconteceu em São Paulo. Uma parada gay com crianças em São Paulo. Crianças e adolescentes trans existem. Transsexuais. Então, queridos, vejam que as crianças, elas não são poupadas pelo sistema maligno. Elas são alvo. Querem alcançar as crianças. Amém? Isso é um fato, a gente tem que encarar. Aqui uma criança, infelizmente, travestida, né, no carnaval, foi parada em São Paulo, parada do orgulho LGBT. Em São Paulo tinha esse menino, já com trejeitos e tudo. Então, queridos, presta atenção, queridos. Uma coisa que a gente tem que focar é que as crianças não são café com leite. Era assim que dizia na minha infância. Sabe quando não valia nada? Era café com leite. Para o mundo espiritual, as crianças são um alvo potencial. Elas não são isentas do mal. O mal quer alcançar as crianças. Então, o evangelismo de criança é fundamental. Ensinar a criança a palavra de Deus, fundamental. Avança aí para mim. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, os demônios que andam ao nosso derredor, vocês acham que eles iam poupar os pequeninos? Eles iriam avançar neles, querido, de todas as maneiras. Agora é lógico, existe uma proteção para as crianças. Deus olha para as crianças de todo mundo, mas o mal pode alcançá-las por diversos meios. Por consagração a demônios, por exemplo. Crianças são consagradas desde o ventre a alguma entidade. Isso dá uma concessão de opressão sobre a criança. Crianças que são vitimadas com violência, ali se abre um mundo espiritual na cabeça dela. Crianças que são expostas à pornografia. A pornografia abre um mundo espiritual sobre aquela criança. Violência que ela presencia dentro de casa, ou coisa semelhante. Então, crianças não são poupadas pelo mal. Quantos dizem amém? Elas precisam ser protegidas.
Avança aí para mim. Crianças precisam ser salvas através da disciplina. A disciplina quem dá são os pais. Existe um erro muito comum no meio evangélico, de alguns, não todos, não é? De achar que é a igreja que educa o seu filho na palavra. A igreja ajuda. Não é responsabilidade da igreja educar seus filhos na palavra. Isso é obrigação sua, dentro de casa. A igreja é um suporte. As tias são um suporte. Mas elas não são responsáveis diretas pela educação dos seus filhos no Senhor. A palavra de Deus diz que são os pais. Vamos ler alguns textos de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro da sabedoria prática. E tem muitos textos aqui conhecidos. Vamos ler? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto. Até a criança é avaliada. Provérbios 22:6, igreja, famoso. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a expectativa. Provérbios 22:15, vamos lá? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara, irmãos, a vara, que mais? Da disciplina afastará dela. Vocês estão ouvindo aí falar muito sobre uma nova lei proibindo a palmada na criança? Não tem a lei da palmada? É antiga aqui no Brasil, acho que já foi votada, foi aprovada e esquecida devidamente. Mas existe uma lei brasileira sobre isso. Se, por exemplo, você está num supermercado, ou numa praça pública, ou num shopping, e a sua criança fizer aquela pirraça, e você for necessário dar uns 3 dedinhos nela, assim, na poupança, 3 ou 4 ou 5, não sei, depende da pirraça, né, e do tamanho da criança. Começa com 3 dedinhos, assim, ó. Depois fica 4, 5. Se você der uma palmada em público e alguém filmar, dentro das leis brasileiras, você pode ser até acionado. Existem leis regulamentando como você educa seu filho. Não pode bater. Os psicólogos falam. Agora eu e os mais antigos, fomos criados levando um monte de palmada, cocada, vassourada, cintada, que mais? Chinelada voadora, borrachada, vara também, vara de goiabeira. Nenhum de nós, colher de pau, nenhum de nós ficou esquizofrênico, nenhum de nós ficou maluco, traumatizado. Todos nós apanhamos, mais antigos. Apanhamos de alguma dessas modalidades de que doía, né? Principalmente as que deixavam marca. Tinha algumas que deixavam... Hoje, isso é crime, não pode. Mas a palavra manda chegar a vara, irmão, da disciplina. Oh, meu Deus. Eu apanhei pouco na minha infância, irmão, confesso. Eu apanhei pouco na minha infância. E era só minha mãe que batia. Como ela não tinha muita força, então não deixava muita marca, né? Até o ponto que eu fiquei mais alto que ela batia e ela chorava, né? Era eu mais que chorava, ela era que chorava batendo. Ela ia batendo e chorando. Já não fazia mais efeito. Mas, enfim, nós apanhamos de todas as modalidades de varas da disciplina. Chinelo, cinto dobrado. Ninguém ficou esquizofrênico, maluco, pelo contrário. Nossos pais só fizeram isso porque nós precisávamos de uma correada, uma chinelada. Alguma coisa a gente fez que não era direito. Não é, queridos? Ninguém ficou com ódio do pai, da mãe, nada disso. É diferente de matar, espancar, não é nada disso. Educar. A palavra é clara em dizer que tem que chegar a vara da criança para afastar dela a estultícia. Estultícia é loucura, a criança faz qualquer loucura. Sobe em cima de ela, pode quebrar, cai de lá e se quebrar toda. Uma criança pode, infelizmente, roubar outra criança,
Tem que ser disciplinada. Senão ela vai achar que é normal. Disciplinar é um ato de amor. Provérbios 23:13, igreja. Vamos ler? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Amém? Maravilha, o outro ali. Opa, separar. Tem algumas mães mais espertas, que elas nem bateram muito, mas elas levam consigo o instrumento na bolsa. Não é? Você tinha uma varinha? Tem uma vara em cima da geladeira, que é um lembrete constante. Algumas mães, quando a criança começa a fazer pirraça, ela já abre a bolsa assim e mostra só o instrumento. Ó, tá aqui, hein? Tá aqui. Se vacilar, vai cantar a vara aqui. Isso dá já aquela intimidade, a criança se segura. Ela não vai morrer, irmãos. Provérbios 29:15. Vamos lá, irmãos. A vara e a disciplina dão sabedoria. Criança disciplinada não erra tanto. Mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar sua mãe, seu pai, a família toda. Pode se tornar um indolente, pode se tornar um delinquente, pode se tornar um ladrão. Vai envergonhar todo mundo. Disciplinar é necessário. Pelos princípios que nós já vimos aqui, apesar de serem ineputáveis, elas têm natureza humana caída e elas podem manifestar isso desde a mais tenra infância. É necessário disciplinar a criança, não dói. É muito importante disciplinar a criança. Amém? Avança aí para mim. Vamos falar de coisa gostosa agora. Criança adorando o Senhor Jesus e a Deus. Solta o vídeo aí. Olha que bacana. Não é bacana? Essas alminhas aí, elas adoram com intensidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Avança aí para mim. Criança imitam os pais. Então vamos lá, eu vou entrar num assunto delicado aqui, que é necessário, que eu sou pastor das ovelhas, tenho que orientar vocês. Todo pai acha que o filho já é super espiritual. Todo pai e mãe. Meu filho é uma benção, ele canta louvor, fecha os olhos, levanta a mão, está cheio da unção. Não é bem assim não, queridos. Crianças aprendem por imitação. O que elas veem, elas reproduzem. Amém? É assim que funciona. João 5:19. Então, o padrão que você colocar diante dela, ela vai imitar. João 5:19, vamos ler? O próprio Senhor Jesus, como filho, declara essa dependência do Pai. Vamos ler juntos, irmãos? Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz. Percebam que Jesus dá esse estereótipo, né? O filho imita o pai. Tudo que o pai faz, o filho faz igual. Isso é fato, queridos. Então, muito do que as crianças manifestam na igreja depende de um bom referencial. Elas vão imitar você. Avança aí para mim. Olha que bonitinho. Não é uma graça? Olha essa bebezinha carequinha aqui. Isso é uma menina. Esse vídeo é a coisa mais linda do mundo. Ela fecha os olhinhos e vai adorando ali, ó. E ela vai embora. Mas como é que ela adora dessa maneira, com essa profundidade? Ela aprendeu isso. Ela visualizou. Ela percebeu que era assim que fazia. Então, preste atenção, queridos. Esse tipo de adoração é recebido imediatamente por Deus. Porque é puro, é sincero, não está esperando nada. A palavra do Senhor diz em Mateus 21:16, está pequenininho, mas quem puder ler com o pastor. Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e criança de peito, tiraste perfeito louvor?
No Salmo, onde Jesus se baseia, perfeita força. Aqui Jesus traduz por força, por louvor. Mas até dos pequeninos sai louvor que Deus recebe. Quantos dizem amém? Isso é muito importante, amados. Muito importante. Graças a Deus, nossas crianças são bem instruídas aqui na igreja. Mas quero salientar alguns detalhes. Vamos lá, avança para mim. Eu falei que a criança faz por imitação. Agora suporte a marchinha pentecostal que está junto desse vídeo aí. Dá uma olhada nesta criança. Avança. Eu te chamei para esse comando, eu disse é para pelejar, para pelejar, para pelejar. Bonitinho, não é bonitinho? Ela está cheia da unção de Cristo. Ela tá imitando. Ela não está brincando, ela não está debochando, ela está imitando. Ela viu, ela aprendeu como é que se movimenta, como é que faz, como é que levanta a mão, como é que faz, o que acontece, só isso. Mas não pode se dizer que uma criança desse tamanho está cheia da unção de Cristo. Vou falar de maneira muito categórica aqui, igreja. Todo pai quer que o filho seja cheio do Espírito. Todo pai quer. E quando a criança cresce, então, no meio que tem essa liberdade, ela está até com o microfone na mão. O que acontece? Cria-se a ilusão de que ela já está ungida. A palavra de Deus é clara. Quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Crianças podem ser visitadas. Podem ser usadas por Deus. Deus pode colocar a palavra no lábio de uma criança. A palavra vinda do trono, no lábio de uma criança. Deus pode dar um sonho, visão, mas não quer dizer que essa criança tem o Espírito morando nela. A maioria das crianças, querido, criadas na igreja, no Evangelho, existem estatísticas no Brasil e lá fora. 70% das crianças, quando chegam na fase da adolescência, saem da igreja. 70% das crianças criadas no Evangelho, com tudo isso aí que você está vendo. Sabe cantar, sabe louvar, sabe fazer tudo acontecer. Quando chega na fase da adolescência, que é o mundo. Aí a gente pensa, se desviou do Evangelho, talvez nunca tenha sido. Nunca foi ungida. Contanto, ela sabe cantar os louvores, ela conhece as pregações, sabe fazer tudo que acontece na igreja. Entendam isso, por favor, em nome de Jesus. Não quero jogar um balde de água fria na expectativa de nenhum pai aqui, nenhuma mãe. Mas sou obrigado a falar isso. Criança, quando recebe o Espírito Santo de Deus para residir, ela tem um comportamento diferenciado, ela vai ter uma postura diferenciada, porque Jesus não vem morar num corpinho infantil só para fazer criancice. Quantos se entenderam? Uma criança ungida de verdade, ela vai ser usada com profecia, ela vai ter um outro tipo de comportamento. Então, o pastor de vocês acredita que uma criança pode ser ungida? Pode. Mas a maioria ainda não. Até chegar à idade da razão. Quantos se entenderam, digam amém. Pastor de vocês é criterioso. Eu não batizo criança muito pequena. Não adianta apelar, mas a minha criança é uma benção. Eu não batizo. Eu tenho que ver alguma mudança, alguma conversão. Mudança de comportamento. Para provar que a criança recebeu o Espírito Santo. Até porque, saibam, em tempo de perseguição, uma criança ungida é tão responsável pela sua fé como um adulto. E se tiver que ir preso, torturado, a criança também terá que passar pelo mesmo processo, já que ela tem Cristo dentro dela. Quantos entenderam? Queridos, é muito sério isso. O pastor de vocês vai batizar a criança quando vê sinais. Por isso a maioria das vezes batizamos de junior para cima. Mas criança pequena não. Não vamos fazer o mesmo erro da igreja católica, de batizar bebê. Um bebê não se arrepende de nada, irmãos. Do que um bebê se arrepende? De não ter mamado a última mamada? De ter sujado a fralda? Um bebê não se arrepende de nada. Amém, queridos de Deus? Todo mundo entendeu? Esse vasinho é muito bonitinho, mas não está cheio do Santo Espírito de Deus, não. Avança aí para mim.
Crianças precisam mais do exemplo do que da ordem. Quantos já passaram pelo processo de mandar o seu filho ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai isso, vai aquilo. Estou falando para os adultos. Não tem crianças aqui. Acontece que, como foi dito, criança imita o pai, imita a mãe. Muito mais significativo será quando você fizer com ela. Quando você faz com ela, ela aprende, por imitação. Quando você só dá ordem, ela não vê você nem pegando na Bíblia, nem orando, por que ela vai fazer isso? Por que ela vai fazer uma coisa que ela não vê em você acontecer? O exemplo é muito mais forte do que qualquer ordem que você dê para os seus filhos. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Deuteronômio 6,5. Eu falei que a responsabilidade de educar a criança no caminho do Senhor não é da igreja. A igreja é um suporte. A responsabilidade é dos pais. E tem que fazer isso dentro de casa. Deuteronômio capítulo 6, 5 até o 7. Vamos ler esse texto fantástico. Deus mandou os pais em Israel educarem seus filhos no temor do Senhor. Vamos ler, queridos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e Yahvé teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Palavra direcionada aos adultos. Agora olha o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. Sabe, esse verbo aí é estranho, né, irmão? É o verbo inculcar. Seria no popular colocar na cuca. Na cuca. Mas o verbo inculcar, mais assim apuradamente, né? Não é colocar na cuca. No original significa afiar. Olha que coisa interessante. Aguçar. Ser perfurado. Trabalhar na mente da criança. Quantos se entenderam? Penetrar com a palavra na mente das crianças. Trabalhar ali com a faquinha, né? Tirando as arestas. O sentido original é esse. Tu, verso 7, igreja, de novo. Tu as inculcarás. Trabalhará na mente dela. A teus filhos. E delas falarás. Assentada onde? Tua casa. É em casa, querido, que se educa a criança no Senhor. Que mais? Andando pelo caminho. E ao deitar-se, até na hora de dormir, fazer aquele cultinho básico, aquela oração. E ao levantar-se. Para quem são essas orientações? Para os pais. Amém, povo santo? A igreja sempre será o suporte. Mas a responsabilidade é dos pais. Avança aí para mim. Ensine a elas o valor de cultuar a Deus e a Jesus. Eu gosto dessa postagem. Fui eu que fiz. Eu peguei as imagens, fiz a montagem, esse quadradinho, foi eu que fiz. Fiz essa montagem aí. Porque eu estou cansado de ver isso. Isso me irrita profundamente. Essa falta de peso, de consequência. Por exemplo, lado direito, está aqui, ó, é domingo. Está chovendo muito. Tá certo? Aí a menina diz assim, a mãe diz assim para a menina, filha, hoje a gente não vai na igreja porque está chovendo. A menina diz, tá bom, mãe. E a mãe conclui, Deus entende. Ele não quer sacrifício. Não é assim que alguns pais fazem? Filha, Deus conhece. Hoje a gente não vai na igreja, não está chovendo. Mas, na segunda-feira, dia seguinte, continua chovendo horrores. Aí é o seguinte, mas mãe, hoje está chovendo muito, a criança reclamando, está toda cheia de galocha, mas, né, chapéu. Aí a mãe diz, eu sei, filha, mas você não pode perder aula.
É muito importante para a sua vida. O que isso aqui significa, irmãos? O que você está inculcando na mente da criança? Que para Deus não precisa se esforçar. Deus perdoa. É de menor importância. Mas a sua educação formal é a coisa mais prioritária da sua vida. Isso aqui tem muito valor, irmãos. Mas isso aqui é o que vai salvar a alma dela. Quantos entenderam? Você faz esforço para levar a criança, pode estar motoró, chovendo canivete, mas você leva a criança assim mesmo. Você está querendo investir na formação dela, formal. Mas para a igreja, para que tanto esforço? Deus entende. E aí você relaxa. Essa criança precisa mais de Deus do que de aprender o ensino formal. Quando você entendeu, diga amém. Tem que ter senso de valores. Se você inculca na criança, vamos cultuar Deus hoje, porque é o mais importante da nossa vida. Ela vai aprender. Mas se você faz, né, com um termo técnico aí que se usava na minha época, gazetagem, você faz corpo mole, não vai à casa do Senhor, você está ensinando a ela que Deus não é tão importante, que Ele não precisa do seu culto. Então presta bastante atenção. Essa postagem está lá no meu Facebook. Eu vou ficar espalhando direto assim, a semana toda. Avança aí para mim. Mas graças a Deus nessa casa os pequeninos são ministrados pelas nossas tias, amém? O líder é a irmã Selma Guiar e as tias auxiliares, não sei o nome de todas. Na EBD, a irmã Cristiana, que está à frente, e as auxiliares. Vamos rever aqui um pouquinho desse momento aqui, vamos lá. Tem adolescente, tem jovem. E tem um homem espantalho com barrigão ali também. E o Vitor se soltou, agora já era. E lá vem o espantalho. Amém. Graças a Deus aqui é uma realidade da nossa igreja. O setor de infantil está muito bem amparado, sustentado, tem seus eventos. Glórias a Deus pela vida da irmã Selma, líder do ministério, que é um suporte tranquilo para nós, né? Ficamos assim bem tranquilos que está sendo tudo feito com zelo. E mais todas as tias que ajudam. Tem algum tio varão, irmã? Não, né? Tem? Tem o tio Glauber que toca violão lá. O Lucas também. Garoto, você vai só crescendo aqui assim, ó. Você vai só crescendo, filhão. Avança aí para mim. Essa é a missão com as crianças na casa da irmã Luciana, no Passo do Lumiar. Solta aí. Crianças sendo ministradas pela palavra. São vizinhos, viu, irmãos? Eu glorifico muito a Deus, porque é uma missão. Ela não tem mais filho pequeno, mas ela faz isso por amor. E algumas tias ajudam ela ali também. Então, olha que trabalho bacana. Tem mais. Esse aí é na casa da irmã Célia, ali na Taquara. Solta aí. Tem sempre um empolgado, né? Tem uns mais expressivos. Quem trabalha aqui nessa célula, na casa da irmã Célia, que sempre ajuntou as crianças, é a diaconisa Doralice e a diaconisa Carla Beatriz. Avança aí para mim. Aqui não tem filmagem, eu não consegui, dá trabalho para procurar isso na internet, viu? Eu baixo a maioria das fotos e filmes que vocês fazem, que mandam para mim, eu baixo no meu computador. Mas hoje foi difícil de achar. Aqui é Koinonia 1 e Koinonia 2, não é isso? Eles estão aí hoje, ó. Eles fazem 2 reuniões com criança aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Adolescente, tem desde um pimpolinho, que nem o Guilherminho, até uns galalau mais grandão aqui, ó. Isso aqui é o teu filho, né, o Alex? Olha só, isso aqui está acontecendo lá em Búzios, irmãos. Quantos podem glorificar a Deus? A célula com crianças, investindo nas crianças, lá em Búzios, 2 reuniões.
E aqui hoje, eu peguei essa foto aqui da internet também, é a irmã Bruna, esposa do irmão Alain, fez missão numa igreja com criança. Mais um talento aqui da casa, viu? Irmã Bruna fez missão. Tinha outras imagens, outras fotos, mas eu fiz questão de colocar essa daqui. Quando nos entregamos a Deus, Ele nos molda e nos usa para cumprir seu plano divino com perfeição. Mais uma área que pode ser de atuação da igreja, para fora da igreja. Avança para mim, não só para as crianças internas, mas para outros ministérios. Avança aí para mim. Chegando no final, irmãos, esse flagrante aqui é mais recente. Ó. Viram estas crianças, olha, ainda bem que eles estão aí. Viram estas crianças adorando aqui nessa casa, irmão. Começaram a fotografar, tem uma meia dúzia de fotos assim. Percebam que são seus filhos. Amém? Então vou aproveitar isso aqui para dar uma orientação pastoral. Quando fui passear um pouquinho lá em Mato Grosso do Sul, em março desse ano, para as bodas de prata do meu cunhado, fui num culto de quarta-feira lá. E na igreja batista, onde meu cunhado é pastor, as crianças não ficam fora do culto. Elas ficam no santuário. E prestando atenção. E tem até uma participação no culto lá, dançando ou fazendo alguma coisa. Eu queria instruir a igreja. Amém? Aproveitar esse ensejo. São seus filhos aqui adorando, ó, com tudo que tem, com tudo que são. Para não distrair as crianças com brinquedos e papel para desenhar no culto. Deixa elas ligadas aqui na igreja, irmãos. Quantos mais antigos foram criados no Evangelho, desde pequenininho, dentro da igreja? Dentro do salão principal. Levanta a mão aí, por favor. Quem foi criado na infância? Tinha classinha para criança? Tinha nada. Era onde? No culto. Era no salão de culto. Não aconteceu nada demais. Aconteceu alguma coisa demais? Vocês se sentiram, de alguma forma, né, pressionados? Sentava as crianças tudo no primeiro branco. Minha esposa conta, a Lenice foi criada no Evangelho, que o pai levava um alfinete. Se bagunçasse, tum. E já é falecido, irmão. E as obras dele vão ser contabilizadas no dia de Cristo. Mas ela diz que ela pode confirmar com Lenice. Ele levava um alfinete. Mas todas as crianças ficavam no banco da igreja, no culto. Não tinha essa de levar para separado, não. Era ali na igreja, ouvindo a mesma mensagem. E eu me lembro, queridos, que no começo dessa igreja aqui, Filhos do Reino, teve uma mensagem que eu preguei sobre Davi. E naquela época, o filho da irmã Graziella, o Davizinho, ele era Davizinho também, ele devia ter uns 4, 5 anos, ele estava aí no culto. E eu preguei, e ele depois desenhou tudo que eu preguei. Ele desenhou a passagem que eu preguei, ele estava ligado. Ele estava ligado no culto. Quem diz que essas crianças não podem absorver alguma coisa? Quem diz que elas não podem ficar e adorar? Lógico, tem um trabalho para elas agora ali. Perfeito. Mas dia de quarta-feira, por exemplo, não tem. Deixa elas adorar. Vamos acostumar nossas crianças a adorar junto. Ao absorver o que elas puderem. Nem tudo elas vão ficar boiando, vão entender tudo. Mas estão num ambiente de fé, um ambiente de culto. Quantos dizem amém para a minha proposição? Quero ajustar, irmãos. Já vim lá do Mato Grosso em março pensando nisso. Chegou a ocasião, nós estamos em novembro. Falar com os pais da igreja, deixem seus filhos participarem do culto. É bom, é saudável. É importante. Amém, queridos? Avança aí para mim. Para terminar essa palestra. Quantos aprenderam ou revisaram alguma coisa sobre criança nessa noite? Aprendeu? Revisou? Vamos ajustar essas questões, irmãos. Valorizar a alma dessas crianças. Fazer missões com crianças. Poderia se abrir novos ministérios de criança. Onde você tem um lugar que tem muita criança. Se dispõe, se coloca à disposição de Deus para fazer uma obra com crianças. Em nome de Jesus, a alma delas conta. Terminando um pouco agora com as crianças, eu quero aplicar o conceito de Jesus. Lembra do primeiro texto? Jesus disse para os discípulos, para os marmanjos, para os adultos: se vocês não se tornarem como essas crianças,
vocês não entram no reino de Deus, reino dos céus. Como assim, pastor? Como é que eu vou me tornar como uma criança? Então vamos ler um outro texto que é mais claro. Mateus 18, de 1 a 4. Por favor, leia com o pastor. Isso aqui agora aplicando na tua vida, na minha vida. Aqui não estou mais instruindo como educar as crianças no Senhor. Estou instruindo como os adultos devem se tornar crianças para entrar no reino. Vamos lá, lê comigo. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem porventura o maior no reino dos céus? Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eles querem poder, eles querem posicionamento. Os discípulos queriam projeção. Jesus vai responder, verso 2, vamos lá, igreja. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Olha que barato. Quando você chama uma criança, é muito legal. Você vai, fulano, vem cá. Ele pode estar fazendo o que for. Se não for muito perracento, agora tem uma modalidade de enfermidade, todo mundo chama TDAH, né? Transtorno ali meio agitadinho. Mas se não for, você chama assim, fulaninho, vem cá. O que a criança faz, queridos? Ela vem. Ela vem. Sem restrição, sem pensar duas vezes, sem considerar o que vai perder ou ganhar. Ela simplesmente vem. Se você chama um adulto, ele vai pensar 1000 vezes. O que esse camarada quer comigo? Qual é o motivo dele estar me chamando? Quem ele pensa que é para me chamar? Adulto tem um monte de barreira na cabeça. Um monte de questões, questionamentos, críticas, preconceitos. Criança não. Você chama, ela vem. Jesus chamou, a criança veio. Simples assim. É nisso que nós temos que nos fixar. Vamos lá? Colocou a criança no meio deles, dos adultos. Ele quer ensinar uma coisa muito importante. Verso 3, estamos terminando, igreja. Leia comigo. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Como é que nós nos transformamos em crianças, depois de tantas barreiras na mente? Verso 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que você aprendeu? Jesus está focando é essa capacidade que a criança tem de obedecer sem questionar. Ela é humilde, ela não fica questionando, por que eu vou obedecer? Quem é você para me mandar? Ela simplesmente vai, ela simplesmente se entrega, ela simplesmente obedece. Para sermos habilitados a entrar no reino de Deus, nós temos que ter um coração assim, servil, humilde. Essa é a qualidade que temos que imitar das crianças. Não é sua criancice, não é sua falta de experiência, não é a sua ingenuidade, falta de temor para as coisas perigosas, mas é a sua humildade. Quantos dizem amém? Isso aqui Jesus disse para adultos, não falou para criança. Só usou a criança como exemplo. Então preste atenção, queridos, avança aí para mais um, por favor. 1 Coríntios 13 e 11. São os dois últimos textos. Vamos ler? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Diga comigo, eu preciso imitar as crianças na sua obediência, na sua humildade. Amém? Mas não pensar de maneira imatura. Não é a imaturidade que imitamos das crianças, é a presteza. É a capacidade de se dar, é a capacidade de não ter barreira para obedecer. É isso que devemos imitar.
Mas temos que ser maduros, não infantis na fé. Amém? 1 Coríntios 14, 20, igreja, para aplicar a nossa vida, vamos lá? Irmãos, não sejais meninos no juízo, no discernimento. Na malícia, sim. Sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Entenderam? Uma criança tem a mente pura. Até ela começar a gerar maldade no coração, leva um tempo. Mas normalmente a criança tem uma mente pura. Ela não vê maldade em praticamente nada. Esse aspecto nós devemos imitar. Já que temos a mente já tão trabalhada na maldade, temos que descontaminar. E procurar uma pureza que podemos achar. Amém? Em Cristo Jesus. Se tiver a mente pura como uma criança, humilde, pronta a servir, você está dentro daquilo que é o propósito de Deus. Mas com todo discernimento e maturidade. Ninguém está incitando ninguém a ser infantil na fé, mas a ser maduro com a mentalidade pura, um coração puro, generoso, como o de uma criança. Amém, povo santo? Quantos entenderam, digam amém. Fica de pé nessa hora, igreja. Porque Jesus falou para os discípulos, não foi para as crianças. Se você não se tornar igual a elas, você não entra no reino de Deus. Eu não entro. Então eu quero ser moldado pelo Senhor, amém? Vamos cantar um louvor. Hoje foi oportuno dar uma esclarecida na igreja, como a alma delas é importante. Muito importante. E essas que estão aqui vão ser ministradas. Então estenda sua mão na direção dessas crianças. Glórias a Deus. Queridos, velem pelos seus filhos, velem pelos seus netos, tragam-os à casa do Senhor. Eu falei com toda a verdade que o ensino é dentro de casa. Mas aqui tem um reforço bom, né? Tem homens e mulheres de Deus aí ajudando suas crianças. Diga a elas que é importante estar na casa do Senhor. Diga a elas que é importante elas estarem cultuando juntas. A mesma comunhão que temos como adultos, elas têm como crianças. Umas com as outras. São crianças importantes, amém? Então estende a sua destra para cá. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso. Pai de amor bondoso, que vela pelos pequeninos. Tu tens um olhar especial para cada uma, Senhor. E nós cremos que desde o ventre materno até, Senhor, uma certa idade, elas estão completamente protegidas por Ti. Pelos Teus anjos, meu Deus. Tu tens dispensado anjos para guardar esses pequeninos. E nós te agradecemos por isso, meu Deus. Até que eles cresçam e tenham discernimento e tenham livre-arbítrio para arbitrar. Tu tens guardado esses pequeninos e nós clamamos por eles em nome de Jesus. Que a tua destra fiel continue sobre essas crianças. Livra de todo mal, meu Deus. Livra de toda a sede do inimigo, de toda a ideia maldita de Satanás, toda ideologia falsa. Livra estas crianças, e não somente as que estão presentes, mas também aquelas que hoje não vieram. Estende a tua destra sobre elas, meu Deus. Estende a tua destra sobre essas crianças. Vivemos um tempo terrível, mau, Senhor. Só o teu poder para guardar esses pequeninos. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Que elas cresçam preservadas do mal, em nome de Jesus. E como o próprio Senhor Jesus fez, nós as abençoamos. Abençoamos todos os filhos desta casa, todos os netos desta casa. Que a tua destra fiel seja sobre todos. Clamamos pelos pais, Senhor. Dá sabedoria, sensibilidade no espírito, para valorizarem a alma dos seus filhos. Dá graça também às tias, os voluntários, as voluntárias, meu Deus. Que o galardão delas seja sobremodo excelente. Continue abençoando o ministério infantil desta casa. Nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus.